Ok, nós estamos a falar este mês sobre... Foi mal. Segunda oportunidade, este mês estamos a falar sobre... Boa, agora uma terceira que vai ser bom. Este mês estamos a falar sobre... E o que nós queremos falar é de hábitos bons e refletir sobre pequenos hábitos menos bons que possam ficar arrumados. Ainda estão cá? Dá para olharem para mim e focarem-se em mim nesta tarde? Bora lá. Eu dizia ao nosso pessoal, hoje temos uma tarde incrível. Um culto fantástico, a presença de Deus como está a acontecer. Depois, daqui a pouco, um grande concerto também de louvor a Deus. Fantásticos. Porque o nosso Deus está pronto a abençoar-nos. E vai ser brutal hoje. E já está a ser brutal. Obrigado pelo vosso amém. Estou mesmo feliz por poder ministrar a uma gente tão alegre como esta tarde estão. Ok, hábitos. Temos refletido sobre algumas situações sobre ministério, sobre atitude, sobre comportamento. E hoje eu gostava de vos falar e pensar um pouco sobre um hábito que nós precisamos desenvolver. Deixem-me pensar assim nesta tarde. Gostava que todos me escutassem. Queria que agora tentássemos só realmente se movimentasse na sala quem tiver que ir apanhar um avião. De resto, os que não tiverem que ir apanhar avião, vou pedir que fiquem sossegados, se aquietem para nós podermos partilhar a palavra de Deus e estarmos focados. Bem, esta semana nós na nossa escola bíblica, à quarta-feira, e na classe de líderes, eu falava sobre a necessidade de nós desenvolvermos disciplinas muito fortes na nossa vida. Qualquer pessoa que quer alcançar um objetivo na sua vida, sucesso, seja a área que for, tem que desenvolver disciplinas. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos estão aqui que são alunos, estão a estudar, ou na escola, ou na universidade, podem levantar a sua mão com muita felicidade? A mão eu vi, a felicidade é que... Ok. Escute, ninguém pode chegar ao fim do ano e esperar ter boa nota e sucesso no seu ano letivo se não tiver a disciplina, não é se frequentar as disciplinas, é mais do que isso. Se não tiver a disciplina de estudar. Certo? Eu sei que eu tenho duas classes de pessoas que estão a olhar para mim nesta tarde e a pensar. Uns são os alunos a dizer, porque é que este assunto vem à baila? E outros são os pais a pensar, eu pensava que era só o professor que não gostava do meu filho. Mas não é. É preciso também estudar para se alcançar metas. Em tudo na vida nós precisamos ter disciplinas. No casamento nós precisamos da disciplina de cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos um do outro. A disciplina de procurarmos desenvolver entendimento, compreensão. E isto tem que ser disciplinas tão fortes como outra qualquer. Quantos é que gostam de chegar ao fim do mês e receber o seu salário? É lá. Isso já é um motivo de alegria. Então, você criou uma disciplina que é, todos os dias eu vou trabalhar. Certo? Alguém me ajuda nesta tarde? Preciso da vossa ajuda. Bom, eu vou dizer assim, se alguém está aqui a pensar num concerto daqui a bocadinho, eu vou lhe dizer que eu tenho a faca e o queijo na mão. Isto se termina à hora que eu quiser. Está certo? Portanto, ou você me ajuda e está comigo e corre esta milha, ou então não há concerto para ninguém. Porque eu não os deixo entrar, não é? Ok. Então, escute. Isto é importantíssimo. Nós percebemos que precisamos desenvolver uma disciplina ou várias disciplinas. E hoje eu gostava de falar sobre uma disciplina muito importante que nós temos que desenvolver na nossa vida. E que é um hábito que nós temos que criar e que a falta dele é um hábito terrível. Eu gostava de falar sobre a atitude do afeto. Nós precisamos de afeto. Todos nós precisamos de afeto. Todos nós precisamos de afeto. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer episódio da nossa vida, todos nós precisamos de nos sentir amados. Há aqui alguém que gosta de sentir-se amado. Os que gostam de sentir-se amados dizem, eu gosto. Bora lá! Se eu dissesse aqui nesta tarde, quem é que gosta de ter na conta 1 milhão de euros? Você ia dizer, eu gosto. Eu não diria porque eu nunca tive essa experiência. Não sei, não é? Não sei se gostaria ou não, porque isso é capaz de trazer algumas preocupações. Então eu quero falar sobre a atitude do afeto. Afeto significa carinho.
simpatia, ternura, amizade. E quem é que não se revê nestas áreas? Quem é que não espera carinho? Ouça, deixe lá agora ser um super-homem, uma super-mulher, ou tentar ser um super-cristão, ou outra coisa qualquer super que você queira ser. A verdade é que todos nós precisamos e desejamos ter amizade, carinho, ternura, simpatia. Quem é que não gosta de uma pessoa simpática? Ouça, se você não gosta de uma pessoa simpática, deixe-me orar por si no fim, mas vai mesmo ter que ser com imposição de mãos, porque você é estranho. Todos nós gostamos de pessoas simpáticas, pessoas que sejam afáveis, amáveis connosco, que se preocupem com pormenores, não é? Eu partilhava com a classe de líderes, eu dizia-lhes que a semana passada eu lembrei-me de um amigo e de uma mensagem que ele tinha escrito há quase um mês atrás, a pedir uma oração por um assunto específico, e eu mandei-lhe só uma mensagem a dizer: recorde bem estas tuas palavras e aquele teu pedido de oração. E ele escreveu numa linguagem muito moderna: valeu. Que para quem o conhece como eu, significa: epá, não estava à espera. Então nós precisamos de entender que o afeto, o carinho, a amizade, a simpatia é uma necessidade que nós temos na nossa vida. Estão comigo ainda? Se nós formos pessoas que desenvolvem este tipo de relacionamento, este tipo de estar, esta forma de estar, vai acontecer uma coisa: nós seremos pessoas produtivas. Nós seremos árvores que dão fruto. Nós seremos tudo aquilo que nós precisamos ser e que o mundo precisa que nós sejamos. O mundo precisa de uma igreja que seja simpática, afável, ternurenta, cuidadosa. Aliás, uma das coisas que nós temos que começar a desenvolver e entender como a raiz da nossa existência enquanto cristãos: se nós não formos cuidadores de alguém, se nós não formos cuidadores, nós estamos a errar o propósito de ser igreja e de sermos cristãos. A razão de nós existirmos no mundo é para cuidar de pessoas. E eu tenho trazido isto aqui. E talvez uma boa análise para saber se você está a desenvolver bem o seu papel de cristão é: quem é que você cuida? De quem é que você cuida? Quais são as pessoas que estão a sentir da sua parte amor, ternura, simpatia, cuidado? Alguém me entende? Alguém que compreende pode dizer: eu entendo. Boa. Então, quantos querem ser uma árvore que dá fruto? Quantos querem ser alguém que dá fruto e contagia? Boa. Agora, uma das coisas que nós precisamos também de entender é que o afeto não só se demonstra para com pessoas, e quando eu demonstro o afeto para com pessoas, eu estou a demonstrar a importância que Deus tem na minha vida, e quando eu faço isso, eu estou a demonstrar afeto para com Deus. Se Deus é realmente importante na nossa vida, a nossa vida vai ser contagiada pela sua natureza. Se eu perguntasse quantos de nós é que conhecemos pessoas que, se nós olhamos para elas e dizemos: és um mau exemplo. Quantas pessoas que tu conheces que provavelmente tu olhas para elas e dizes assim: esta pessoa não é um exemplo que eu quero seguir. Ela não é amorosa, ela é... Quem é que gosta de pessoas que Deixe-me perguntar assim: quem é que está aqui que gosta de levar respostas tortas? Mulheres, estão cá mulheres? Quando as mulheres dizem ao marido... Eu ia dizer: tu és a luz da minha vida, mas é demasiado coisa. Tipo do género, tu és importante para mim. Quantas é que gostam de ouvir? Está bem, já chega. Não é? Quantos homens quando dizem: ainda te amo como no primeiro dia? Não é? Quantos é que gostam de ouvir: está bem, marido, já chega dessa conversa, isso é muito lamecha? Todos nós gostamos de receber simpatia, amor, cuidado, afeto, todas essas coisas. E o nosso... Porquê? Porque isso demonstra o quão nós somos importantes para alguém ou o quão alguém é importante para nós. Demonstrares afeto por Deus é cuidares daquilo que Ele te manda cuidar. É de cuidares de pessoas, é cuidares daqueles pelos quais Ele deu a sua vida. Sejam eles já filhos de Deus ou não, sejam eles pessoas já alcançadas pelo amor de Deus ou não, Deus chamou-nos para cuidar de pessoas. Então nós precisamos desenvolver afeto para com Deus, desenvolvendo então um cuidado para com quem está ao nosso lado. Quando servimos a Deus,
com uma atitude rancorosa, ingrata, a sua provisão é bloqueada nas nossas vidas. E eu gostava que fôssemos a um texto que está em Deuteronômio. Aleluia! Diga comigo, Deuteronômio. Capítulo 28. E eu vou esperar que vocês cheguem lá. É só o 5º livro da Bíblia. É muito fácil chegar lá. Isto para quem tem Bíblia de papel, para quem não tem Bíblia de papel, é só clicar em cima do Deuteronômio, que é um nome de um livro fantástico. Capítulo 28, versículo 47, e diz assim: porventura não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo? Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Uma atitude de carinho com Deus irá determinar o nosso sucesso. Vocês sabem, servir a Deus com uma atitude rancorosa. E vocês sabem que isto pode acontecer quando nós criamos expectativas de que Deus tenha que responder às nossas preces, aos nossos pedidos, da forma que nós entendemos. Deixa-me ver se eu consigo perceber se há gente que entende o que eu estou a dizer. Quantos estão aqui que já pediram coisas a Deus e Deus não respondeu na medida que você esperava? Alguém? Você sabe que esse é um momento crucial. Um momento em que nós determinamos na nossa vida a importância de Deus ou não. Há pessoas que a partir desse momento, porque Deus não responde na medida que você estava à espera ou que a pessoa estava à espera, acontece uma coisa: essa pessoa serve a Deus numa atitude rancorosa. Escondendo isso, debaixo de uma fachada, eu quero ser filho de Deus, eu quero servi-lo, tenho que amá-lo, mas na verdade há uma indiferença porque Deus não respondeu naquilo que era a nossa expectativa. Eu quero te dizer, quando tu oras a Deus e quando tu pedes a Deus alguma coisa, não esperes que Ele responda na medida do que tu queres, do que tu criaste como uma expectativa. Sim, é importante nós percebermos, eu tenho que orar acreditando que Ele tudo pode e quer fazer, mas Ele sempre vai fazer o que é perfeito e bom para nós. Então significa que muitas vezes a expectativa que nós criamos numa possível resposta não é a resposta que Deus nos quer dar. Então significa que quando nós servimos a Deus, não devemos servi-lo numa atitude eu sirvo. Olha, servir a Deus numa atitude rancorosa faço porque sou obrigado. Faço porque não tenho mais nada que fazer. Faço porque eu não quero estar distante dele. Faço porque eu entendo que ele até é um Deus super fantástico, embora eu não tenha esse tipo de relacionamento com ele. Ouça, nós não nos relacionamos só com as pessoas. Nós não nos relacionamos só com as pessoas que produzem bem à nossa vida. Nós relacionamos com pessoas que às vezes são contrárias ao nosso estilo. E às vezes são difíceis de suportar. Nós não temos pessoas que são difíceis de suportar na nossa vida. Não estou a falar nem da esposa nem do marido. Estou a falar de pessoas difíceis na nossa vida. Sabe o que é que isso quer dizer? São pessoas que nos contrariam a nossa forma de estar. E Deus não está obrigado em lado nenhum em fazer tudo aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. Deus muitas vezes vai responder ao contrário do que nós esperamos. Ouça, olhe bem para mim. Muitas vezes nós vamos orar a Deus para Ele curar e Deus não vai curar. Muitas vezes nós vamos orar a Deus para Ele abrir caminho e Ele não vai abrir caminho. E vou-te dizer, e é muito fácil porque Ele não respondeu na medida que estávamos à espera, entrarmos numa atitude de ingratidão. Olha, Deus, também não respondeste, olha, vou ficar aqui. Tipo, só por ficar. Ninguém verá a provisão de Deus se não libertar o seu coração de toda a atitude de ingratidão e de rancor. Precisamos de ser pessoas livres. Alguém pode dizer amém? Uma atitude de carinho para com Deus irá determinar o nosso sucesso. Carinho é um compromisso agradável para servi-lo com amor. Há um texto em Jeremias, no capítulo 23. Eu sei que vocês rapidamente chegam lá, então vou pedir que abram a vossa Bíblia. Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. E no versículo 36. Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois trouxeis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor:
Mas porque dizeis sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizer esta palavra, sentença pesada do Senhor. Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença a vós outros e à cidade que vos dei e a vossos pais. Significa que Deus reage. Deus é um Deus de reação. Quantas vezes nós sabemos que respostas tortas levam pessoas a dar respostas tortas? Verdade ou não? Quando alguém lhe responder torto, eu vou-lhe dar uma resposta que você deve dar a essa pessoa. Fala-me com carinho que eu tenho sentimentos. E às vezes nós achamos que Deus não tem sentimentos. Você já percebeu que nós somos criados com sentimentos? Ninguém gosta de respostas tortas. Ninguém gosta de receber apatia, indiferença, ódio. Não, porquê? Porque nós temos sentimentos, temos emoções. E eu quero dizer que a Bíblia mostra claramente que Deus é um Deus de emoções. A Bíblia diz que Deus chora. Claro que isto pode ser num sentido figurado, mas Deus chora por nós, porque Deus quer o nosso melhor. E quando Deus nos vê tomar um caminho e um projeto de vida que é contrário à sua vontade, Ele fica triste. Deus está interessado no nosso melhor. Deus está interessado no teu melhor. Então neste texto nós vemos claramente, quando Deus diz, não faças desta maneira, porque é que nós temos o hábito muitas vezes de continuar a fazer à nossa maneira? É tempo de nós fazermos à maneira de Deus. Posso ouvir um amém? Quantos têm aprendido que fazer à maneira de Deus às vezes não dá aquele sentimento de satisfação? Porque fazer à maneira de Deus muitas vezes é caminhar num vazio. Caminhar numa atitude de fé, isto é, não perceber, não entender. Há um episódio que tem vindo à minha mente muitas vezes nos últimos dias, que é o episódio de Pedro a caminhar sobre as águas. Delicioso, não é? Quantos é que já leram esse episódio? Quantos de nós é que temos caminhado em momentos da nossa vida sobre as águas? Sabes o que é caminhar sobre as águas? É caminhar sobre coisas que nós não dominamos. É caminhar fora da nossa zona de confiança, da nossa zona de conforto, daquilo que é sustentável. Muitos de nós gostamos de dar passos tão firmes na vida, tão certos. É tempo de nós começarmos a dar passos. Nós precisamos de voltar ao hábito de depender em fé de Deus. E eu acho que muito nos últimos dias nós temos dependido da nossa intelectualidade, da forma como nós vemos o Evangelho. Você sabe, hoje, no estilo que igrejas que nós temos, nós hoje vemos igrejas que eu chamo igrejas muito light, onde tudo tem que ser racional, onde tudo tem que ser compreendido. Caminhar pela fé é muitas vezes não entender o que estamos a fazer. E nós precisamos de voltar a isso. E a igreja precisa de voltar a isso. Porque uma igreja que se despe do sobrenatural, numa confiança sobrenatural em Deus, é uma igreja que caminha naquilo que é a sua força. E uma igreja que caminha na sua força é uma igreja que não vive com Deus, nem caminha na vontade de Deus, mas caminha na sua própria vontade. Se a nossa vontade, se a nossa força, ela dá resultados, então quando é que nós oramos por pessoas doentes e elas são curadas? Na nossa própria força. Isso nunca vai acontecer. Mas para Deus fazer milagres, pessoas que acreditam no sobrenatural têm que caminhar sobre as águas. Então qual deve ser a nossa atitude? Eu gosto neste texto que Deus faz uma comparação. Porquê é que vocês fazem o contrário daquilo que eu vos digo para fazer? E são dias de nós voltarmos a fazer o que Deus nos manda fazer. Ouça, há hábitos que têm que ser mudados na nossa vida. Há gente que quer conhecer Deus, mas não quer ler a Bíblia. Há gente que quer conhecer Deus, mas não quer orar. Há gente que quer conhecer Deus, mas não quer relacionar-se com o Espírito Santo. Há Deus que quer conhecer Deus, mas não quer relacionar-se com a sua natureza. Há pessoas que querem conhecer Deus, mas não querem deixar-se influenciar por aquilo que Deus é. É tempo de nós despertarmos. Eu tenho que ser influenciado. As pessoas têm que ver o caráter de Deus na minha vida e na tua vida. O mundo precisa de ver em nós o caráter de Deus. O caráter do carinho, da simpatia, da ternura, da amizade, do se dar, do disponibilizar para os outros. Alguém está vivo? Diz lá que está ao teu lado, Deus, as pessoas precisam de ver o caráter de Deus em ti. Diz à outra pessoa o mesmo. Há um texto muito interessante na Bíblia que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo dai graças. Eu cresci numa geração que vivia desta forma. Em tudo dava graças. Os coelhos morriam na colheira e eles davam graças a Deus. Não
não pelos coelhos morrerem, mas porque Deus iria cuidar deles e nada iria faltar. Às vezes, hoje, numa geração em que nós precisamos muito de ver as coisas, numa geração em que nós hoje precisamos de tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser visível, as coisas têm que acontecer. Darmos graças a Deus quando há falta de alguma coisa é quase um desespero. É tempo de nós aprendermos a dar graças a Deus em qualquer circunstância. Não quer dizer que nós damos graças, Deus veio morte à minha vida, vou dar graças a Deus pela morte. Não é nesse sentido, mas é no sentido de dizer, Deus, eu sei que tu cuidas de mim. E eu sei que no meio deste desespero tu és capaz de fazer o impossível, o impensável. Quantos estão aqui que ainda acreditam na ressurreição? Uau! Mas nunca vimos. Certo? Mas acreditamos. Mas nunca vimos. Mas acreditamos. Quantos estão aqui que já viram um milagre de um paralítico voltar a andar? Muito poucos. Mas você acredita? Não percebi. Você acredita? Mas nunca viu. Mas acredita. Porquê? Porque você percebeu, quer dizer, o homem foi fraquinho, mas não importa. Caminhar sobre as águas, sair do barco. O barco é o lugar onde eu digo, eu sei tudo. Não, mas aqui é muito fácil dar graças em tudo, porque o barco dá-me segurança. Mas quando eu caminho sobre as águas, eu acredito em que Deus é capaz de fazer tudo para além daquilo que eu já vi. E nós precisamos de voltar a ser uma igreja que desenvolve este hábito. Voltar a crer no Deus. Quando as circunstâncias dizem não vai ser possível, e nós temos aqui tanta gente à procura de trabalho, à procura de uma vida melhor, quando tudo diz não vai dar certo, crê que Deus vai cuidar de ti. Dá graças nesse momento. Deus vai abrir portas. Quando de repente tu esperas ser político, mas estás a fazer limpezas, dá graças. Pastor, isso é demais. Dá graças. Há pessoas nesta sala, eu não quero abrir muito sobre a vida delas, mas há pessoas hoje que estão a viver uma coisa porque deram graças enquanto podiam limpar, e isso foi uma mola propulsora para a vida deles hoje. Não sejas alguém que no momento de Deus não responder na tua expectativa, tu dizes, porquê é que isto me aconteceu? Não, dá graças. Todos nós sabemos aquele momento em que Paulo está preso e no meio da dor, do sofrimento, da chicote, disso tudo, ele está a dar graças a Deus e a dizer, Deus, tu és maravilhoso. Aprende estes cantos, que cantam que nós cantamos. Começamos por dizer, incrível graça é. Eu sei uma coisa, se eu amanhã acordar doente, no meio dessa doença eu posso dizer, incrível graça é. E se enquanto eu canto isto eu fico pior, eu vou continuar a dizer, incrível graça é. E você está a ouvir isto e a dizer, pastor, você está-se a pôr numa situação terrível, porque se isso acontece, se isso acontece eu vou ter uma série de gente que me vai lembrar do que eu tenho que fazer. E a igreja é isto, é lembrarmos uns aos outros quando conversamos e quando vem aquela conversa desmoralizadora, aquela conversa de levar a pessoa para baixo, levanta a pessoa e diz, em tudo dá graças, porque é possível. Alguém está vivo? É possível. É possível. Você já viu nós dizermos que Deus é o nosso Pai? Quantos são aqui que têm Deus como Pai? Agora vou voltar a dizer, quantos alegremente têm Deus como Pai? Amém. Estou quase convencido. Quantos estão aqui que têm Deus como Pai? Amém. Se você fala do seu pai a alguém, como é que você fala? Eu tenho um pai que é Deus. Não, você diz, eu tenho o meu pai é Deus. Certo ou não? Como é que é? Que atitude e afeto estamos nós a demonstrar para com Deus quando no meio de uma dificuldade em que nós não temos o que achávamos que devíamos ter, não damos graças? Dar graças no meio de uma situação, em tudo dar graças, significa uma coisa, significa que eu amo Deus e tenho afeto por Ele. E o meu afeto por Ele não é beliscado. Quantos é que já passou, quantos estão aqui que já, não levantem o seu braço, mas já passaram por problemas familiares? Problemas em que talvez você deixou de falar com pessoas que amava, por circunstâncias, sejam elas quais forem. Isso não o magoa, isso não o afeta. Porquê? Porque você tem simpatia, ternura, há uma ligação, correto? Estamos de acordo? Então, quando isso deixa de existir, a ligação, porque há esse afeto, você sente-se mal. Eu quero lhe dizer, é tempo de nós, enquanto igreja, percebermos
há um Deus que fica triste quando nós, no meio de uma dificuldade, em vez de darmos graças, tornarmos-nos depressivos. Levanta-te hoje. A atitude do afeto vai nos levantar. Eu gosto quando Jesus entra naquela casa onde choravam a morte de uma menina. Jesus diz, chega lá, esta menina dorme. E chega lá junto dela e diz, acorda. E aquela menina é levantada. O carinho levantou aquela menina. Estão cá ou não? Eu ainda hoje gosto de ir acordar o meu filho. E eu entro pelo quarto com uma panela e com uma colher de pau e tum. Não é verdade. Não é verdade. Eu entro pelo quarto e gosto de pôr a mão sobre a cabeça dele e baixo logo o tom. Eu falo assim, filho, está na hora de acordares. E ele às vezes abre o olho, às vezes não abre, e eu tenho que dizer a segunda vez, ainda mais ternura, com mais ternura, filho, está na hora de acordares. Você sabe, nós precisamos desenvolver na vida uma clara posição de uma ternura que envolve o mundo e que contagia o mundo. Mas nós nunca vamos dar nada se nós não desenvolvermos isso no nosso relacionamento com Deus. E a forma de nós desenvolvermos afeto para com Deus é claramente fazer uma coisa. É em tudo dai graças. Alguém está cá? Diz comigo, em tudo dai graças. Dá graças a Deus mesmo no meio de circunstâncias e situações negativas. Na nossa oferta, em todas as ofertas que nós fazemos, se dermos a contragosto, contra vontade. Alguém já recebeu alguma coisa, uma prenda de alguém, em que nós percebíamos mesmo que a pessoa estava contrariada a dar-nos aquilo? Tipo alguém a dar assim. Tem a certeza que queres? Se Deus nos desse assim, tens a certeza? Toma lá. Queres a salvação? Não. Tens a certeza se queres a salvação ou não queres? Queres o milagre ou não queres o milagre? Queres a bênção ou não queres a bênção? Se Deus nos dissesse, queres 1 milhão de euros ou não queres 1 milhão de euros? Já sabia. Nós nem dizíamos, se faz favor, antes que ele se arrependesse. Porque é que nós, quando damos aquilo que de graça recebemos, muitas vezes damos a contragosto? O amor é uma coisa que nós temos que disponibilizar, tipo de uma forma esbanjadora. Ouve, não sejas agarrado no amor. Quando dás amor a pessoas, dá de uma forma esbanja. Porque a fonte é inesgotável. Sabe porque é que muitas vezes quando nós damos de forma agarrada? Porque na nossa ligação com Deus, nós temos esse tipo de ligação com Deus. Se é alguém que quando dás amor, quando abençoas a vida de alguém, quando te disponibilizas para ajudar alguém, ajuda mesmo, não fazes a coisa a contragosto, contra a vontade. Tenho que fazer isto, senão Deus fica triste comigo. Tenho que fazer isto, senão Deus fica aborrecido comigo. Não faças isso. Isso significa que a tua essência, aquilo que tu és, ainda não é a essência de Deus em ti. Mas quando tu desenvolves em tudo dar graças, tu estás a criar uma disciplina de a essência de Deus em mim. E quando chega o momento de dar, nós damos, amamos. Estão cá comigo ou não? Eu dizia isto na nossa classe de líderes esta semana. Agora nos Estados Unidos há aí um grande cantor, tipo top na sociedade, que se converteu. E já se levantaram uma série de pessoas a dizer que aquilo é do diabo, que é dos iluminados. E houve alguém que escreveu uma frase tão gira e disse assim: e eu a pensar que alguém ia ficar feliz porque um pecador se converteu. Que tipo de igreja, que tipo de povo queremos ser nós? Um povo que defende uma comunidade onde a mesquinhez domina sobre nós, ou onde o amor destrói as barreiras e alcança pessoas? Nós tivemos uma reunião, e sobre isso falaremos mais daqui a uns domingos para a frente. Tivemos uma reunião de liderança do Esperança House e estamos a delinear uma estratégia de alcance. E uma das coisas que foi colocada em cima da mesa é que esta será uma igreja que vai receber todas essas pessoas que venham da rua transformadas. Porque nós somos uma igreja que esbanja amor. Nós não queremos conquistar uma elite, queremos ganhar todos. Nós queremos ganhar
qualquer pessoa, e para nós, tão importante é uma pessoa que está dependente de uma adição, seja ela qual for, como uma pessoa que está dependente de uma adição que seja a glória, o poder ou outra coisa qualquer. Porque é um vício igual. Tão grave é a droga como é o vício do poder, que leva a pessoa a perder o caráter e a vender-se na sua essência. Às vezes encontramos pessoas dependentes da droga mais genuínas do que alguns que são dependentes do poder e da glória, de outras coisas. Então, isso para nós não interessa. Jesus veio para todos. E quando nós somos pessoas que damos ações de graças em todo lugar, sabe o que é dar ações de graças em qualquer momento? Significa, eu revejo-me neste momento. E como é que eu me revejo? Eu sou uma pessoa que vive para alcançar pessoas. Então, neste momento, eu vejo todas as pessoas que eu quero alcançar. Alguém está cá ou não? É por isso que nós temos que destruir todas as diferenças com amor. Alguém pode dizer um glória a Deus? Nós temos que destruir todas as barreiras com amor. Alguém está comigo? Nós não temos motivos para odiar, mas temos motivos para amar. Nós não temos motivos para destruir, mas motivos para levantar. Ah, pastor, mas aquela pessoa não merece. Não tem a ver com isso. Tem a ver só que Deus nos chamou para amar. E como eu tenho tantas vezes dito, amar uma pessoa não significa estar conivente ou achar que ela fez tudo bem. É só amar. É amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém. É dizer assim, tu te fizeste para ser odiado, mas eu vou te amar. Alguém ainda está cá? Alguém está feliz? Diz aqui este ao teu lado, quando for para tu me dares, dá-me com alegria. Diz outra vez, quando for para me dares, dá com gosto. Eu gostava muito, quando era solteiro, gostava muito de fazer uma coisa, que era, no Natal eu comprava uma prenda para mim. E embrulhava e punha para a noite de Natal. Só não fazia aquela coisa do, que surpresa, isso não fazia. Mas gostava muito de ter uma prenda para mim, embrulhada, para eu abrir na noite de Natal para me dar a mim mesmo. Estou a dar ideias a alguns, não é? E essa prenda de Natal para nós era uma coisa fantástica, não era? Nós abrimos uma coisa. Quando a gente compra uma coisa que sonhou comprar e alcançar, nós temos alegria, verdade? Há aqui gente que quando alcança alguma coisa que decidiu lutar uma série de tempo para alcançar e alcança, que alegria, que gosto, não é? Então nós precisamos de perceber que é mesmo nessa dimensão que quando nós amamos alguém e damos da nossa vida a alguém e damos aquilo que temos, e aquilo que disponibilizamos, aquilo que Deus nos manda dar, nós damos para que essa pessoa sinta o mesmo prazer que nós sentimos quando alcançamos alguma coisa. O mundo precisa de uma igreja desta forma. Uma igreja que desenvolve afeto com Deus, sendo contagiado por aquilo que Ele é, e de tal forma, e a disciplina para vivermos no afeto é em tudo dar graças. Quando caímos em situações da nossa vida, não, Senhor, obrigado porque eu caí, mas obrigado porque Tu estás presente e me estás a ensinar uma lição. Quando perdemos uma noite de sono porque as circunstâncias assim o levam, Senhor, eu sei, rancor leva-te a não perceberes o plano de Deus, o projeto de Deus, a intervenção de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus. Alguém está cá? Deus quer fazer algo na tua vida, Deus quer mudar a tua vida. A sociedade marca muitas pessoas, verdade? Há pessoas que vivem com estigmas em cima delas. Esta pessoa é desta forma, aquela pessoa é daquela forma. A sociedade... E você sabe que às vezes nós, mesmo numa comunidade como esta, é muito fácil nós criarmos estigmas sobre pessoas. Aquela pessoa tem aquele estilo, E às vezes falamos isto, não é? Não é construtivo, porque estamos a criar um estigma sobre a pessoa. Às vezes falamos isto com A, B, C ou D. Nem é tipo do género, aquela pessoa é daquela forma, mas eu vou fazer tudo para mudá-la ou para ajudá-la a encontrar uma forma de estar diferente. Não, às vezes criamos estigmas. E nós temos que ser uma igreja que desfaz os estigmas. Nós temos que ser uma igreja que olhamos para todos de uma forma igual. E eu louvo a Deus que eu gosto tanto de olhar aqui de cima. É tão bonito ver a diversidade desta igreja. E nós precisamos de pessoas tão diferentes. E há uma quantidade de pessoas que ainda não estão aqui, mas precisam de urgentemente estar aqui no nosso meio. Nós seremos melhores pessoas quando elas estiverem connosco. Uns a cheirar muito bem, outros a cheirar muito mal.
Uns com estilo muito alternativo, outros com estilo muito seleto, não importa. Nós precisamos de toda a diferença de pessoas aqui. Dar graças porque Deus nos manda amar estas pessoas. Tu já deste graças a Deus pela oportunidade de amar as pessoas? Estão cá ou não? Para nós não é um estigma alguém que se divorcia, é alguém que passa por um episódio negativo na sua vida. E talvez um dia a gente tenha que fazer uma conferência, ou um workshop, ou um encontro para os casados e pôr pessoas que passaram pelo divórcio a falar o que é a dor de um divórcio. Uma terapia de choque. Porque há pessoas que não entendem a dor de um divórcio, mas criamos um estigma. Aquele é divorciado. Ouça, nós temos que amar pessoas. E só vamos amar pessoas quando nós desenvolvermos uma atitude de afeto para com Deus. Como é que é a atitude de afeto para com Deus? Tu és um Deus extremamente bom e eu quero devolver bondade para um Deus que me ama dessa forma. Ainda estão cá? Deus precisa de todos. Vamos ficar de pé. Quando deres, dá com gosto. Dá com excentricidade. Precisamos ser gente que dá com excentricidade. Eu digo sempre a quem serve aqui no louvor, vamos dar com excentricidade. Vamos dar mais do que aquilo que podemos dar. E eu gosto, eu nunca disse isto, mas eu gosto quando alguns deles dizem: eu hoje não subia, porque eu hoje estou numa fase na minha vida complicada, isto, aquilo, aquilo outro. É tão bom quando as coisas não concorrem e a pessoa tem que subir para entregar. Se todas as vezes que eu subisse aqui tivesse 100%, então provavelmente uma percentagem delas eu não subiria. É tão bom dar conta. Isto é dar graças a Deus. Deus, tu me escolhes mesmo assim, sabendo da forma que eu estou. E o mais interessante é que Deus já sabia como é que eu ia estar naquele dia. E mesmo assim Ele permitiu que isso acontecesse. É por isso que eu hoje aceito muito a bondade de Deus quando as coisas acontecem e não ser aquilo que eu estava à espera. Mas se Deus permitiu desta forma, eu digo: aleluia, venha. Seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida. Alguém pode dizer: seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida? Ok, vamos fechar os nossos olhos. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus ministre a nossa vida.